Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um comportamento que, de tão comum, muitas vezes passa até despercebido: a reclamação. Reclamar é só um desabafo natural diante das dificuldades da vida ou pode se tornar um vício que afeta a nossa saúde mental, relacionamentos e até mesmo o nosso propósito? Qual é a diferença entre desabafar e reclamar? E reclamar muito pode fazer mal ao cérebro? Como lidar com esse hábito e buscar uma postura mais construtiva diante dos problemas? Para responder essas e outras questões, a gente recebe hoje aqui uma convidada muito especial, a psicóloga Daniele Degani. Seja muito bem-vinda, Daniele. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na psicologia e aí a gente começa a introduzir aqui nesse tema que é meio polêmico, né? Reclamação. É verdade. Eu tenho 15 anos de formada, né? Eu sou psicóloga clínica, já atuei como psicóloga hospitalar, mas hoje eu trabalho como psicóloga clínica, né? Psicoterapeuta. E o que você fala para mim, assim, já de início sobre esse tema? Reclamar, isso afeta, não afeta? É um comportamento, às vezes, até comum e às vezes até passa despercebido, né? Mas que a gente precisa, assim, observar ele. É verdade, porque assim, a gente precisa ver a diferença, como você falou, né? Do reclamar e do desabafar, né? Porque quando a gente desabafa, a gente vai estar falando naquela questão, quando a gente ainda quer olhar, tem um sentido para os problemas, né? Da resolução dos problemas. E o reclamar não. Porque o reclamar, ele vai ser de uma forma bem desconstrutiva, porque você vai reclamar, sem ter uma solução nenhuma. E se eu fizer uma pergunta aqui, quem nunca reclamou da vida? Porque a gente tende a reclamar o tempo todo. Exato. A gente reclama porque tá frio, a gente reclama porque tá calor, você reclama porque você tem que acordar, porque você tem que trabalhar, enfim. O ser humano parece que nunca está satisfeito com o que ele tem ali naquele momento. Exatamente. Parece que ele nunca está satisfeito. Ele sempre tende a reclamar alguma coisa. Exato. E o que leva, assim, as pessoas a reclamar com tanta frequência no dia a dia? É sempre somente essa insatisfação ou deve ter algum outro fator? Tem outros fatores, né? Dentro até da abordagem que eu trabalho dentro de uma abordagem chamada Gestalt terapia, né? A gente olha muito para esse lado. E a Gestalt é mais o aqui e agora. O aqui e agora. E aí a reclamação vem justamente por isso, né? Que a pessoa não consegue focar no aqui e agora. Sim. Né? Então ela fica ali, ela não consegue ter uma resolução para a vida dela e ela fica presa nessa reclamação. E dentro da Gestalt a gente vai falar justamente sobre isso, né? Que Fritz Perls, ele fala sobre isso, que a pessoa ela reclama por ela não saber lidar com os seus problemas. Sim. Então ela vai lá, tende a reclamar porque ela não consegue. Ela muitas vezes fica presa e ela não consegue como sair dessa. Né? Então, não somente ali reclamando por reclamar, mas sim por essas insatisfações, sim. A questão da responsabilidade. Sim. Ela tira a responsabilidade dela e joga a responsabilidade no outro. Então, ela fica ali como vítima até. Exatamente. A gente observa bastante a reclamação, por exemplo, nos adolescentes, né? E aí você traz essa questão pra gente de, a reclamação é você não saber lidar com os problemas. E os adolescentes, na verdade, eles estão aprendendo a lidar com as questões que chegam até eles. Por isso também da importância dos pais deixarem os adolescentes um pouco livres para eles resolverem as questões deles, porque eles precisam aprender a lidar com essas questões. E é muito comum, né? A gente vê os adolescentes sempre reclamando, acha que tudo é um problemão, não querem lidar com esse problema e quer jogar para os pais resolverem para eles esses problemas, né? Sim, até porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente fala de adolescente, porque o adolescente, ele não é nem mais aquela criança, ele não está ali na infância e ele também não é adulto. Sim. Então, ele está tendo uma olhada, né, ele está começando a olhar o mundo da maneira dele. E aí você pega ali um conflito de gerações, porque ele chega tendo que aprender, mas aí com aquela questão dele da casa, da família e aquele conflito, ele reclama o tempo todo, porque aí os pais, por já terem vivenciado aquilo no passado, então não quer deixar o filho cair. Exato. Mas a gente precisa deixar, né? Ele cair, a gente está lá para poder segurar, para poder levantar. E aí começa esse conflito. Então, por isso que o adolescente, alguns até chamam de aborrecentes, eu não gosto desse termo. Não, acho meio feio também. Né? É feio, porque nós sabemos, né, que não deve se usar assim, né? Porque eles são adolescentes, eles estão aprendendo, eles estão ali numa transição. Então, como pai, como mãe, né, como cuidadores, as pessoas precisam pegar, pensar
que já viveram aquilo dali. Se hoje você tem esse pensamento, mas foi porque lá no passado você já pensou igual o adolescente. Sim, e você aprendeu de alguma forma. Seja Sim. uma pessoa ensinando, ou seja você caindo e vendo onde foi que você errou. Exatamente. Né? Então, assim, não que seja legal a gente ver um filho errando e tendo que aprender com os próprios erros, mas isso faz parte até da construção, né, do caráter, da personalidade dele, para ele ver e conseguir mediar os problemas que ele tem na vida, no dia a dia, né? E dentro da psicologia, tem uma coisa diferente, são coisas diferentes, né? O desabafar e o reclamar. Mas muitas vezes o desabafo vem junto com uma reclamação. E a gente acha que está desabafando, mas na verdade a gente só está reclamando. Qual seria então essa diferença e como a gente não fundir essas duas para que não seja mal interpretado? Sim, porque a gente tem que pensar, quando a gente está desabafando, faz parte. Você está passando, às vezes, por um problema, você precisa desabafar. Só que lembrando que até para desabafar, você tem que saber com quem você vai desabafar. Não é com todo mundo que pode falar. Não é com todo mundo, porque às vezes a pessoa vai estar ali, ela vai estar ouvindo o seu problema, só que ela não vai saber como resolver. Sim. Ela não sabe, às vezes, resolver nem o dela. Exato. Ela vai estar ali de boa ouvinte, mas ela não vai saber com o que fazer, né, com aquilo que você está trazendo. E o reclamar é aquela pessoa que se torna repetitiva. Ela vive aquele ciclo do problema, ela não sai do problema. Sim. Isso a gente leva para o lado da reclamação. Quando a pessoa fala, mas ela não quer uma mudança. Eu vejo dessa forma. O desabafo, a pessoa já fala tentando encontrar, sim, uma solução para aquele problema. Sim. Então, ela vai ali, vai desabafar, vai buscar uma ajuda. E o reclamar, não. Ali a gente leva para essa diferença. O reclamar, você só vai falar do problema e vai ficar por isso mesmo. Você não vai conseguir sair daquilo dali. Então, a gente volta lá para aquele início que eu falei. Aquela questão de você jogar a responsabilidade para o outro. Você não sai da sua zona de conforto. Sim. Porque quando você traz para o desabafar, você quer sair da sua zona de conforto. Sim. E o reclamar, não. Você quer ficar preso nela. Exatamente. Então, é uma diferença, é bem tênue, né? É uma linha tênue Sim. que você tem que ter cuidado para você não passar de um lado para o outro, né? Mas que tem, sim, essa diferença. Querer sair muda tudo. Muda completamente. E reclamar? Pode ter, será que algum benefício emocional ou psicológico, nem que seja momentaneamente? Quando a gente fala de momentâneo, sim. Porque você vai falar, você desabafou, você aliviou. Né? Mas isso ao longo do tempo, não. Ele vai te trazer um prejuízo. Precisa ter uma mudança, precisa ter uma melhora. Precisa ter uma melhora, porque senão você vai ficar preso. Você vai falar, eu tô aliviado. Até quando os pacientes chegam no consultório, né? Eu deixo bem à vontade, eu falo, não, porque o coração fala daquilo que você tá cheio. Então, você vai falar daquilo que você tá cheio. O desabafou ali, te deu aquele alívio. Mas se você não fez nada para mudar, para sair daquilo dali, vai ser naquele momento, mas depois tudo vai voltar de novo a mesma coisa. Aí chega na próxima sessão, ele tá mal de novo com a mesma coisa, né? E aí que vem a parte da terapia, que eu acho muito interessante, mas tem pessoas que não têm paciência de ver todo esse processo, porque não é de uma hora para outra que a gente vai mudar. São comportamentos que você tem ali de anos, de uma vida, e aí chega na terapia, não vai ser de uma semana para outra, de uma sessão para outra, que isso vai ser transformado, né? Então, assim, até nessa questão da reclamação e do desabafo, a pessoa tem que conseguir identificar essas diferenças, né? Então, é algo a ser aprendido para que você não só reclame, mas que realmente desabafe, mas procurando uma transformação, procurando algo para sair daquele local que está ali. Exatamente. Né? Você tem que entrar, você tem que ter a consciência de que aquilo está acontecendo. Para você poder mudar. Porque, realmente, muitas pessoas até abandonam terapia por isso. Sim. Porque você entrar ali em contato com aquilo que está te fazendo mal é difícil. Né? E, às vezes, a pessoa, eu não vou. Aí começa a dar um monte de desculpas, né? Não gostei daquele profissional. Não quero. A terapia não é para mim. Mas não é porque não é para ela. É porque ela não conseguiu, de fato, entrar em contato com aquilo que está causando aquele mal-estar. Sim. Então, ela prefere, às vezes, sair. Né, por essa questão, eu não consegui, não foi legal para mim. Mas será que não foi legal? Porque até você chegar ali, é o que eu costumo dizer, a gente não vai varrer aquilo dali para debaixo do tapete, não. Você vai entrar em contato, você vai ver o que está acontecendo para ter ali soluções, para você achar, né, os caminhos a serem percorridos. Sim. Até a pessoa conseguir olhar e ela conseguir essa modificação para ela. Exato. Eu costumo brincar sempre em primeira sessão com a pessoa. Eu falo assim, olha, terapia é como se fosse aquele tombo da bicicleta. Aí já me olham assim. Falo, sabe aquele joelho ralado? Então, se eu só jogar um band-aid em cima daquele joelho ralado, você vai
ter uma infecção ali naquele joelho, vai infeccionar, né? Você vai ter outros problemas acarretados por conta daquele machucado. Aí eu brinco, eu falo assim, a terapia, eu vou lavar esse machucado. Tem hora que eu vou passar o dedo pra tirar a terra, assim, ó, vou tirar as pedrinhas, tá ali, vai doer. Aí depois a gente coloca um remédio pra um band-aid, vai cicatrizar e vai ficar normal. O máximo que vai ter é uma cicatriz ali pra você lembrar do tombo que você levou, né? Mas as pessoas, por não ser algo que a gente toque, né? Não é visível. Não é visível, a terapia não é levada tão a sério. E as pessoas não conseguem entender a dor que, às vezes, a terapia traz. Mas é uma dor para limpar, para depois aquilo cicatrizar, sem ter danos secundários, né? E aí é por conta disso que, às vezes, as pessoas até desistem da terapia e metem o pé, né? Mas em que ponto, por exemplo, que a reclamação, ela se torna um hábito prejudicial? Quando a pessoa só fala naquilo dali o tempo todo, né? Ela está o tempo todo falando, repetindo e não sai dali. Então, isso daí vai se tornar algo muito prejudicial. Quando ela fica preso nas frustrações, né? Quando ela não quer. Porque aí você vai fazer o quê? O nosso cérebro, ele acostuma com isso. Sim. Então, se você fica só nessa parte da negatividade ali, reclamando, você não consegue sair. Você vai ficar preso ali. E o teu cérebro, ele vai acostumar com isso. Sim. Então, isso vai ser muito prejudicial. Por quê? Porque a gente não pode esquecer, né? A gente precisa lembrar que todas as vezes que a gente reclama, a gente eleva lá o nosso nível de estresse. E aí tem lá o nosso hormônio chamado cortisol, que ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a gente mais estressado. Sim. E aí nós vamos ter outros problemas, né? Nós vamos chegar lá na ansiedade, vamos chegar lá na depressão. Então, é nesse ponto aí que ele se torna mais prejudicial. Sem contar o afastamento de pessoas. Porque, venhamos e convenhamos, é muito chato você ficar perto de uma pessoa que só reclama. Pior, que só reclama dos mesmos assuntos. Você já sabe, lá vem fulano. Já sei até o que vai falar. Quem não tem um parente assim? Tem. Todo mundo tem. Já sei até o que fulano vai falar. Aí a gente brinca, vai falar disso. Quer ver? Aí chega fulano, ainda dá aquela risadinha assim, viu? Não falei que ele ia falar disso? É chato. Então, as pessoas começam a se afastar, o ciclo de amigos começa a ir embora também, porque todo mundo perde a paciência uma hora, né? É verdade, aí você é taxado como aquela pessoa chata. Exato. Né? Você é confundido como chato, porque realmente você não faz nada para mudar, você só fica ali e você já chega para reclamar. Porque existem pessoas que elas vão reclamar, mas é pedindo uma ajuda. Então, isso é bom, quem está do outro lado, quem está ali junto, até poder observar. Peraí, essa reclamação está vindo como? Porque, às vezes, a pessoa não consegue identificar. Sim. Ela está reclamando porque ela quer uma ajuda para poder, uma solução para sair daquela questão ali, daquele problema, ou simplesmente porque ela só reclama. Porque existe esse tipo de gente. Sim. Esse tipo de pessoa que só reclama. Ela tem prazer na reclamação. E a gente, às vezes, até dá uma solução. Para o seu problema, se você fizer assim, vai dar certo. Mas volta e reclama de novo. Ou seja, ela tem uma solução em mãos para aquele problema, mas o prazer dela é na reclamação mesmo. Sim, porque ele te tira a reclamação. Para você conseguir sair dela, né, você tem que sair da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil. Não. Então, é por isso que as pessoas... esse tipo de pessoa, ela fica presa ali. Por quê? Porque precisa de ação. Você precisa sair, você precisa pensar em estratégias para sair desse lugar. O que eu vou fazer? Como é que eu posso sair desse problema? Quais são as soluções? O que eu preciso fazer? Só que para isso eu preciso agir. Exato. Né? Eu preciso colocar ali as ações em prática. E às vezes a pessoa não quer. Porque para ela estar naquele lugar ali é mais fácil, é mais confortável, é favorável. Então ela prefere ficar reclamando. E aí, coitado de quem está à volta. Escutando. Porque ela vai te trazer malefícios em todas as áreas da sua vida. Sim. No seu trabalho, né, na sua vida pessoal, no seu casamento, nos seus amigos, na faculdade, na escola. Sim. Porque ninguém quer estar com uma pessoa que só reclama. Não. É desgastante. É desgastante, porque assim, ele tira um pouco da sua energia. Sim. Tanto que, para nós que atendemos ali no consultório, tem paciente que às vezes chega e quando ele vai embora, parece que ele sugou toda a sua energia. Parece que a gente atendeu 10 pessoas, mas foi só uma que a gente atendeu. Foi só uma. Então, assim, aquela questão mesmo de você poder ficar muito cansada, porque aquela pessoa te sugou, porque ela só reclamou. Às vezes ela já está ali naquela terapia bastante tempo, ele fala, você
o que a pessoa pode fazer, mas ela não consegue sair. Sim. Então, isso aí é cansativo, é pesado, drena as suas forças. Exatamente. Desgasta até mesmo o ouvido, né? E será que o cérebro, ele se acostuma a reclamar ou isso é só nosso mesmo? Não, ele se acostuma. Já vai no automático a reclamação? Vai no automático, né? Então, ele vai no automático e ele também se acostuma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter cuidado até com o ambiente em que nós convivemos. Sim. Porque se você convive num ambiente de reclamações, por exemplo, você começou lá falando sobre adolescente, né? Se você tem ali um pai, uma mãe, aquele ambiente que é muito tóxico, que a pessoa fala, só reclama, você vai aprender isso. E, às vezes, a pessoa usa isso até como algo que foi aprendido. Sim. E o cérebro, ele fica nessa. Se você só começar a reclamar, ele tende a achar que, opa, peraí, é dessa forma que o outro, ele vê, é o jeito dele agir. Então, cada vez mais você vai reclamar. Exatamente. E isso até pode reforçar, então, padrões negativos. Muito. Reforça com certeza. Reforça, sim, porque você está ali, a negatividade o tempo todo, então você tem esse comportamento. O teu cérebro, ele vai fazer isso. Sim, tá vendo? A reclamação é uma coisa séria, gente. Né? E até a Bíblia fala também, né, a respeito da murmuração. A murmuração não é algo bom. E a gente pode colocar a reclamação e a murmuração ali andando juntas até. E o ambiente, ele pode influenciar a nossa tendência a reclamar mais? Acho que sim. Foi Totalmente. Como você falou do adolescente, por exemplo, que está dentro, infiltrado em uma casa onde os pais só reclamam. Então, esse ambiente, com certeza, vai colaborar com ele. Com certeza. Um ambiente, ele faz toda uma diferença. Porque se você está num ambiente que ele é tóxico para você, você vai aprender esse padrão de comportamento. Então, isso em qualquer ambiente, tá? Eu falei assim, dentro de casa, porque nós começamos até a falar sobre os adolescentes. Mas isso em qualquer lugar. Você pode estar na igreja, na escola, no seu trabalho, em qualquer lugar. Se você tiver aquela pessoa, como você falou, que só murmura, que só reclama, você vai ter esse tipo de comportamento. Isso não é bom para ninguém, né? Sim. Você está ali com uma pessoa que fica murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo. É algo tão ruim, né? Que você olha, não é legal. Você não se sente bem de estar perto de uma pessoa assim. Eu estou procurando aqui, que eu me lembrei desse versículo. Tem um versículo que fala a respeito da murmuração, mas eu vou já achar ele para poder falar sobre ele para vocês. Mas é algo sério. E é algo que a gente precisa conversar, porque não é tão natural uma pessoa chegar e reclamar tanto e murmurar tanto no dia a dia, né? É como a gente já falou aqui, precisa ter uma movimentação para sair daquele problema ali que você está tanto reclamando. Não é normal só reclamar, só se queixar, só murmurar. Isso aí não faz bem nem para a pessoa murmuradora e reclamadora e nem para as outras pessoas que são obrigadas a escutar a murmuração. E as pessoas que reclamam muito tendem a ter mais dificuldades para resolver os seus problemas? Com certeza. Porque a pessoa, quando ela reclama mais, ela não consegue achar a solução. Ela não consegue ver como sair dali. Então, com certeza, ela vai ter mais dificuldade. Ela vai ficar presa naquilo dali. Ela não vai ter dificuldade, ela não vai ter como correr para fazer as coisas. Então, ela fica presa ali, aquela pessoa mais negativa, a pessoa que não consegue resolver os seus problemas com tanta facilidade. Exatamente. Isso daí é fato. Exatamente. Um dos versículos que fala sobre a murmuração é esse aqui, ó, Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. E aí a gente vê aqui até o exemplo de adolescentes, né? Fulaninho, faz tal coisa pra mim. Ah, não, lá vem de novo. Ah, mas vai pedir de novo. Ah, pede meu irmão, por que todo eu? Ah, não, tô cansado, não vou. Fulaninho não fez nada o dia todo, mas tá falando que tá cansado. É sempre uma murmuração, é sempre isso. E a Bíblia fala que tem que fazer tudo de bom grado, de coração e sem murmuração, né? E eu acredito que essa instrução, essa e entre outras, né, a respeito da murmuração, que a Bíblia mesmo dá para nós, é mesmo para que a gente tenha um convívio melhor com as pessoas e sabendo que a murmuração não é algo que vai fazer bom pra gente, não vai fazer bem, né? Esse negócio de murmurar também vai dizer que quem murmura é feliz da vida o tempo todo. Claro que não é. Não quem reclama não é feliz o tempo todo, parece que tá sempre ali respirando o último suspiro, né? Porque é cansativo. Parece pessoas ingratas. Exato. Exatamente. Não sabe dar graças e nem ter gratidão por aquilo que tem no dia a dia, né? Uma frase bem de mídia social que eu vejo bastante é:
você não consegue... Me fugiu como que é a frase exatamente. Mas o que você está vivendo hoje é uma oração que você já fez. Exatamente. Só que você não consegue ver... É a resposta das suas orações. Mas você não consegue ver que o que você está vivendo hoje, ser grato pelo que você está vivendo hoje, você já está buscando outra coisa. E reclamando de alguma coisa que não saiu exatamente como você queria. Às vezes veio até melhor. Mas como não foi exatamente como você queria, reclamação na certa, né? Então, essa falta mesmo de gratidão gera a murmuração e a reclamação. Exatamente. E é aquilo que você falou, né? Da pessoa ficar ali murmurando o tempo todo e ela não conseguir enxergar as coisas boas que ela tem. Porque, às vezes, realmente, o que você tem hoje é fruto da sua oração. Você orou tanto pelo aquilo dali e aí Deus foi lá, te deu e você, às vezes, nem quer. Eu acho que... Aí a gente entra para um outro lado, né? Porque eu acho que a gente hoje está vivendo aí um mundo tão consumista o tempo todo. E aí as pessoas reclamam o tempo todo, aquela coisa de viver no automático. Sim. Eu acho que hoje as pessoas estão vivendo muito no automático e fazendo daí também as suas reclamações. Por isso que as pessoas têm murmurado mais. Exato. Porque elas não estão parando para pensar, para olhar o que tem à sua volta, aquilo que já foi conquistado, aquilo que elas estão conquistando. Não. É vivendo no automático, você não vê, você não consegue contemplar o que você já tem. Exatamente. Mas então é mais fácil reclamar. Aí você reclama por aquilo que você ainda não conseguiu conquistar. Exatamente. Né? E por isso que é tão incomum a gente ver uma pessoa quando faz uma conquista, por menor que seja, quando ela comemora, tem gente que fala assim, nossa, mas está comemorando por isso? Poxa, mas aquilo ali para ela foi a conquista. Você não sabe o tanto que ela orou por aquilo, né? Mas é mais fácil até você reclamar, porque o outro está comemorando da conquista dele, do que você ir lá e fazer até o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, sorria, se alegre com aqueles que se alegrem, chore com os que choram, sabe? Então, assim, é mais fácil eu reclamar da conquista dele do que eu ir lá e me alegrar junto com ele de algo que ele conquistou. Então, a reclamação parece que está aí... dentro mesmo. Parece que é inerente do ser humano, mas não é. Não é. É um comportamento que tem como ser transformado, tem como você mudar esse comportamento, com a ajuda até mesmo de terapia. A gente consegue, né, mudar isso. Eu trabalho com a TCC, a Daniele trabalha com a Gestalt, são duas abordagens diferentes, um pouquinho parecidas, mas elas são diferentes, né, mas que tem sempre o mesmo propósito, que é ajudar o ser humano com esses comportamentos que precisam, sim, ser transformados aí em alguns aspectos. Exatamente. E é o que eu sempre falo, essa questão até da abordagem, né? Que bom que existem todas as outras abordagens também. Porque se não se identifica com a TCC, vai para a Gestalt. Não se identificou com a Gestalt, vai para a psicanálise. E assim vai, até você se achar em uma abordagem que realmente vai ser boa para você. Claro, e é o que eu falo sempre com os pacientes. Não fique preso à abordagem, fique preso com aquilo que tem a ver com a sua vida, com a sua experiência, com aquilo que tem importância para você, com o que fala, com o que você vive. Porque às vezes você vai... Isso com qualquer profissional, né? Às vezes você vai no profissional, você gosta mais, você se identifica mais com um do que com o outro. Sim. E assim são nas abordagens. O que a gente não pode é abandonar. Exatamente. O que a gente precisa fazer é, identificou o problema, vai lá, busca ajuda, procura um psicólogo e vê. Se aquilo dali fez sentido para você, continue. Porque vai te ajudar. Né? Mas para isso você precisa buscar, você precisa olhar e precisa ver que você precisa de ajuda. Exato. E em quais âmbitos que a reclamação pode afetar os relacionamentos, tanto pessoais como profissionais? Tudo, né? Porque, por exemplo, se você é aquela pessoa que você reclama demais no âmbito profissional, você não vai conseguir ficar, às vezes, num emprego. Porque você vai fazer tanta reclamação, você vai reclamar que o primeiro a ser demitido vai ser você. Sim. Né? E no seu pessoal, lá no seu casamento, você pode acabar até com o seu casamento. Se você for uma pessoa que só reclama, imagina. Você saiu para trabalhar, você chegou lá na sua casa, aí tem o seu marido que só reclama, porque a comida tá... Oh, nossa, você fez hoje isso, mas por que você não fez aquilo? Né? Ou vice-versa, ou a esposa também. Gente, ninguém quer ouvir reclamação o tempo todo. Não. Então, assim, olha por um outro lado. Começa a olhar para você e ver assim, poxa, peraí, o que eu estou errando? Por que eu estou reclamando demais? Tudo bem, eu queria comer um frango assado, mas aí a minha esposa foi lá e fez, não sei, uma carne, mas eu vou reclamar por isso? Que bom, né? Porque os dois estavam trabalhando. Exato. E foi o que deu para fazer. Exatamente. Eu vi mídia social, né? Só tem louça suja para lavar quem teve comida para comer. Exatamente. Só tem o carro para levar, só tem dívida com o mecânico quem tem um carro para arrumar. Um carro. Né? Só tem problema no trabalho quem tem um emprego. Só tem problema com filho quem tem filho.
E a gente não consegue parar e olhar para essas coisas que são do nosso cotidiano. Imagina, por exemplo, muita gente reclama do filho. Porque meu filho isso, meu filho aquilo outro. Meu filho não dorme, meu filho não sei o quê. Meu filho não quer comer. E aquela outra que está orando a Deus para poder ter um filho porque não consegue gerar, né? Não consegue engravidar. Mas não, você que tem, só está reclamando, né? Ai, porque de novo o carro quebrou, vou ter que levar no mecânico. E o outro que está pegando o ônibus tem que sair de casa 2 horas mais cedo para poder pegar transporte público para chegar no trabalho. Talvez ele está até sorrindo e você está aí reclamando por conta do seu carro, né? Então, assim, são as coisas do nosso cotidiano que a gente não consegue dar valor. E a reclamação vem e se sobrepõe sobre todas essas coisas. Exatamente, é o que você falou. As pessoas não olham por esse lado. Ah, eu tô reclamando porque a louça tá na pia, que bom, que sinal que eu tive o que comer. A gente comeu, sujou a louça e agora eu vou lavar. Exatamente. Ah, mas eu vou ter que trabalhar, que bom que você tem um emprego. Hoje, com tantas pessoas desempregadas. Aí sabe o que acontece? Aí quando tá desempregado, aí perde o emprego. Ai, poxa, aí começa a reclamar porque tá desempregado, né? Não consegue dar valor naquilo ali que já é do seu cotidiano. Pois é. A reclamação, eu acho que ela está muito aí, né? As pessoas precisam olhar mais para aquilo que você tem, olhar mais para você mesmo, para as suas coisas, né? O que você tem, para os seus ideais. E ser mais grato, começar a olhar com mais gratidão, porque aí eu acho que você vai reclamar menos. Né? Porque reclamar, não vou dizer assim, nunca mais eu vou reclamar, não. Não, é impossível. É impossível, não tem como. Mas é você dosar, é você saber olhar e, peraí, eu estou reclamando do quê? Qual é o sentido aí? Por que eu estou reclamando agora? E não fazer isso o tempo todo. Sim. Como algo dali da sua vida. Não, eu vou reclamar se é aquela pessoa que só reclama. Não. Exatamente. Até porque falar que nunca mais vai reclamar... Acho que vai mentir. E esse tema de hoje está bem interessante. A gente está até se divertindo aqui, vendo os principais pontos da reclamação, da murmuração, e que isso não pode, né, Daniele, conduzir a nossa vida. A gente tem que aprender que podemos reclamar, mas a gente tem que mudar aquilo ali que a gente está reclamando e não deixar que a reclamação se torne uma coisa cotidiana. Exatamente. Exato. E tem alguma ligação entre o hábito de reclamar e a depressão e a ansiedade, por exemplo? Tem sim. Tem uma ligação, né, entre a ansiedade e a depressão. A gente pode falar que dentro dali da depressão, essa pessoa que ela vai ficar reclamando, ela só vai olhar para aquela parte mais negativa. Ela não vai conseguir sair daquilo dali. Enquanto que na ansiedade, não, a ansiedade também, não é que ela não vai olhar, ela vai olhar também. Só que ela vai mais pelaquela parte do estresse. Né? Aquela pessoa que vai olhar da frustração, mas ela ainda vai ter uma saída. Na depressão, não. É aquela pessoa, vou dizer, mais pessimista, que ela não olha mais, ela não tem mais vontade de viver, ela olha para o mundo, não tem mais prazer em nada. Então, por isso que tem essa ligação entre a ansiedade e a depressão. Sim. Tá? Na depressão, ela vai ficar mais olhando pelo modo mais pessimismo. Vou falar assim, é aquele lado mais pessimista. Sim. De olhar de uma forma mais negativa, onde ela já não vê mais a solução. Tá? Na ansiedade, ela até vê uma solução. Só que ela vai ficar ali naquela parte mais do estresse, né, presa, mas tentando achar, sim, uma solução. Sim. Eu costumo dizer que a diferença básica entre a depressão e a ansiedade. A depressão é excesso de passado. E a ansiedade é um excesso de futuro. Né? Então, a gente precisa aprender a viver no presente. Né? E se a gente for parar para ver, até mesmo a própria Bíblia fala que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. E em outras partes, a Bíblia fala que eu tenho que olhar para o alvo à minha frente e esquecer das coisas que já se passaram. Então, o que isso significa? Viva no seu presente. Hoje. Né? Viva o hoje, o aqui, o agora. Se preocupa com o que está acontecendo aqui. Amanhã você não vai poder fazer nada. Porque o amanhã, já diz o ditado, a Deus pertence. E isso é verdade. E com o que passou, você não vai poder fazer nada. Porque já passou e você não vai mudar o passado. Né? E a depressão, sendo o excesso de passado, é muito comum a gente escutar as pessoas falando assim: ai, aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu? Literalmente ficar chorando pelo leite derramado. Você não vai catar o leite e colocar de novo dentro do copo, né? E aí fica reclamando por uma coisa que já se passou e você não vai mudar aquilo dali que já aconteceu. E a ansiedade, a pessoa fica reclamando pelas coisas que vão acontecer, ou que talvez nem irão acontecer, mas na cabeça dela, ela tomou aquilo como verdade que vai acontecer. Ah, é uma prova, nossa, mas e aquela prova? Eu vou passar naquela prova? Eu vou reprovar naquela prova.
ela nem estudou ainda a matéria, ela nem chegou para fazer a prova para antes ela falar se ela realmente vai passar ou se ela vai reprovar. O ansioso fica assim o tempo todo. O tempo inteiro, reclamando com o que vai acontecer e o depressivo reclamando das coisas que já se passaram, que já aconteceram. Então, aí vem a importância da gente sentar e focar aqui no presente, porque o que está acontecendo agora, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui eu posso alterar. Com isso aqui eu posso me preocupar. Eu tenho que me preocupar que se eu puxar isso aqui, a caneca, isso aqui vai cair. Isso aqui eu posso alterar, né? Mas o que vai acontecer amanhã, não. É diferente. Então, focar no presente é uma boa estratégia, talvez para não ficar murmurando e reclamando. Com certeza, né? Focar no presente, porque senão a gente não vive, né? Porque nós temos a falsa impressão de que nós temos ali domínio da nossa vida, que na verdade nós não temos. Não. Porque só Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Exato. Você se planeja, você até faz ali, né? Pega lá o que eu vou fazer no meu dia, mas só quem sabe se vai acontecer mesmo é Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Não sabemos. Então, quando você não tem ali essa programação, né, que você acha que você tem, é onde você fica lá vivendo no teu passado, no teu futuro. O tempo todo. O tempo todo. E esquece de viver o bendito do presente. Do presente, do aqui e agora. Exato, exato. E a gente está sempre preocupados. Isso eu digo a gente porque é normal e é natural. Você chega em casa, seu filho está ali te chamando para ver um filme ou para brincar, mas você está preocupado com a janta que você tem que fazer. Então, já está pensando ali na frente. Aí você termina de fazer a janta, você está preocupado com a roupa que você tem que estender. Você nunca está ali. Não, agora eu vou sentar e vou jantar. Eu fiz a janta. Eu vou sentar e vou comer. Ou meu filho está aqui, agora eu vou sentar com ele e vou brincar. Daqui a pouco eu me preocupo com a janta, me preocupo com o que eu tenho que fazer, né? Então, a gente está sempre assim, querendo dar 2 passos da frente. Pensando nos 2 passos da frente, esquecendo do que você está fazendo ali agora, né? E isso acaba que vai gerando uma ansiedade horrorosa que as pessoas não conseguem hoje lidar com essa ansiedade. E reclamar internamente, sem verbalizar, pode também ser prejudicial? Muito. Muito prejudicial, porque você não pede ajuda, né? Quando você fica ali só internamente, você pensando, sofrendo, como você falou, né? Que o ansioso faz isso. E às vezes ele não verbaliza, às vezes ele só sofre. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque isso pode aparecer de uma outra forma. Sim. Então, a pessoa pode adoecer e ela não sabe por que ela está adoecendo. Aí, quando você vai investigar, que você vai olhar, é porque a pessoa ela não conseguiu verbalizar, ela não conseguiu externalizar aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo, e ela está ali só consumindo, né, para ela mesma, de uma forma muito negativa, o problema dela. Ela não consegue pedir ajuda, e isso é muito prejudicial. Aí nós vemos aí as pessoas com vários tipos de doenças, porque elas vão aparecer de alguma forma. Eu acho que quando você não coloca, né, quando você não externaliza, quando você não trabalha em cima daquilo, com certeza você vai adoecer. E tem gente que fala que a somatização é frescura. Não é. É real. Muito real. Muito real. Então, nós não podemos olhar por esse lado, né, de frescura. Dentro da psicologia, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nada é frescura. Exato. Tudo tem que ser validado de alguma forma. Tudo tem que ser validado. Então, eu preciso disso, eu preciso validar. E aí, no início, nós falamos sobre isso, né? Da dificuldade, às vezes, de você não ser palpável. Sim. Porque quando você olha para esse lado dessa dor que não é palpável, o outro não enxerga. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando a pessoa vem e te fala do sofrimento dela, uma coisa, você falou lá do joelho ralado, uma coisa é quando você olha ali um machucadinho, você tá machucado, vamos pôr um remédio. Sim. Agora, quando a pessoa vem te contar a dor dela, você tem que ter ali uma sensibilidade de olhar aquilo dali e ver que aquilo dali é real para a pessoa. Sim. Pode não ser para você, mas se ela chegou e ela tá te passando aquilo, é real, é a dor dela. Então, você precisa, sim, acolher essa pessoa de alguma forma. Aí vem aquela palavra que ficou meio banalizada, que é a tal da empatia, que a gente precisa ter a empatia. Mas muita gente fala assim, tem que ter empatia. Aí você pergunta, mas o que é empatia? A pessoa não sabe, né? Então, o que é verdadeiramente essa empatia? A empatia é quando você consegue de verdade se colocar no lugar do outro. E é o que eu costumo falar, isso é tarefa fácil, não. Porque até para você tentar se colocar no lugar do outro, você tem que tentar imaginar a dor dessa pessoa. Sim. Um exemplo, a pessoa vai te contar ali que ela perdeu, por exemplo, um cachorrinho. Meu cachorro morreu. Talvez para você não vai fazer sentido nenhum, porque você nem tem um animal de estimação. Sim. Você vai pegar aquilo dali, beleza.
Mas se você é uma pessoa que você também tem um animal de estimação, você já vai conseguir imaginar a dor dessa pessoa. Exatamente. Você vai tentar ali se colocar no lugar dessa pessoa. E se fosse o meu bichinho que tivesse morrido? Isso é você ter empatia. É você, pelo menos, tentar se colocar. Porque, assim, se colocar no lugar de alguém, claro que a dor do outro, a sua dor é a sua, a minha é minha, não tem como. Eu vou sentir de um jeito e você vai sentir de outro. Exatamente. E a dor, a gente não consegue mensurar ali a dor da pessoa. Mas eu tenho que tentar, pelo menos, ter essa questão. Porque, realmente, né, banalizou muito. Tudo hoje em dia você tem que ser empático, você tem que ter empatia. E a pessoa não sabe. Ela não faz nem por ela. Imagina se colocar ali no lugar do outro, né? Tentar acolher a dor do outro como se fosse dela. Sim. Não é viver o problema do outro. Diferente. É diferente. Diferente. Mas é de você, olhar, né, sob uma outra ótica ali e você poder ajudar essa pessoa. Até porque tem gente que confunde a empatia e quer resolver o problema do outro. Não, me coloquei tanto no lugar dele que eu vou resolver o problema dele. Não é isso. Não é isso. Não é isso, não é você pegar o problema para você, até porque é o que eu costumo falar, até cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu poderia ser até psicólogo porque eu escuto demais. Não, cuidado, porque às vezes você só é um bom ouvinte. Exato. Você não é psicólogo, você é um bom ouvinte. Então, cuidado, porque até para você ouvir o problema do outro, você precisa saber o que você vai fazer com aquilo dali. Para que você também não sofra. Então, você tem que acolher aquela pessoa, mas saber o que você vai estar fazendo. Exato. Por isso que até quando você está ali para contar os seus problemas, você tem que saber com quem você vai conversar. Para quem você vai contar. Essa pessoa vai estar no intuito só de ouvir o teu problema ou ela pode te ajudar de alguma forma? Então, não é você sair por aí, você ir contando o meu problema para todo mundo. Não. Não. É olhar para uma pessoa, peraí, essa pessoa aqui, ela vai poder me ajudar? Ela tem parâmetros para me ajudar? Essa sim, eu vou lá. Aí eu vou desabafar. Aí eu vou desabafar com essa pessoa, não é com qualquer uma. Vou lá, desabafei, contei o meu problema e ela vai me ajudar a encontrar uma solução para isso. Exatamente, exatamente. Então, não tome o problema de ninguém para você, que você não precisa resolver o problema de ninguém. Nem psicólogo resolve o problema de ninguém. Tem gente que chega frustrado, sai frustrado da terapia quando descobre que a gente não resolve o problema de ninguém. Eu brinco e falo assim, gente, eu já tenho tanto problema, imagina se eu fosse resolver os problemas de todo mundo, né? A gente não ia viver mais, não ia viver mais. E a gente ainda tem que conseguir aquela separação. Acabou os 50 minutos de terapia, agora a vida dele fica ali para a próxima sessão e eu vou viver a minha vida, agora vai ser a sessão do próximo paciente, né? Ainda tem que ter essa separação que é um treinamento, né? É um treinamento e não é fácil. Não é fácil. De início é meio complicado, depois até a gente pegar o jeitinho, demora um pouquinho. E como identificar? Se eu estou usando a reclamação como um escape emocional ou, não sei, por outro motivo? É você observar, né? Se você está simplesmente falando porque você quer se aliviar daquele problema ou se de verdade você quer uma solução para você sair daquela fase ali. Né? Eu estou usando só para um escape. Eu estou aqui conversando, falando, desabafando. Ou não, de verdade eu estou querendo uma mudança. Sim. Eu quero uma solução. Eu vou agir. Aí você consegue ver se eu estou usando ali como só o vício, porque eu estou repetindo, ou um escape. E acaba que isso é um ciclo, né? A reclamação é um ciclo vicioso. A gente não consegue sair daquilo dali. A pessoa reclama, o outro escuta, talvez até sair dali uma fofoca, porque a gente tem que saber com quem a gente vai falar, com quem a gente vai desabafar. Tem gente que não quer te ajudar, tem gente que só quer escutar teu problema para passar ali para frente. Ou então, por curiosidade, saber, Daniele, o que foi que está passando? Não, me conta. Só para saber qual que é o problema que você está passando, né? Então, aí vem a importância de você saber realmente com quem que você está falando. Mas isso é um ciclo, porque é um problema não resolvido, você vai reclamar de novo, você vai achar outra pessoa que vai te ouvir, porque talvez aquela que você reclamou antes não quer mais saber de você, porque você já reclamou tantas vezes com ela. E esse ciclo precisa ser quebrado, de alguma forma. E aí vem a importância, então, da terapia. Mas como que eu identifico? Acho que eu sou uma reclamona. Tá na hora de eu tomar um passo a mais e ir para a terapia para corrigir esse erro meu. Como que eu consigo identificar isso? Eu acho que no meio em que você está vivendo, né? Até mesmo com os seus amigos, se você é aquela pessoa... Peraí, tá todo mundo falando... Sabe aquela história assim? Tá todo mundo reclamando da Daniele. O problema é todo mundo ou o problema é a Daniele? Porque se todo mundo fala a mesma coisa... Será que tá todo mundo errado e eu sou a certa? Mas tem gente que acha. Eu sou certa, tá todo mundo errado. Todo mundo é contra mim. Todo mundo é contra mim. Esse tipo de pessoa, você já tem que ligar um alerta. Opa, eu sou a chamada, eu sou a reclamona. Tá todo mundo falando para você, só reclama, então é a hora de eu observar. Não, peraí.
Se está todo mundo falando que eu estou reclamando e eu estou sempre reclamando dos mesmos assuntos, porque também é isso, você tem que ver, né? Pô, peraí, começar a parar e pensar. Eu estou sempre reclamando. O que está me levando a isso? Realmente, de fato, eu estou sempre falando da mesma coisa? Se você identificou isso, aí sim. Aí você pode buscar uma ajuda. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa pode até falar num tom de brincadeira. Principalmente se for filhos, tá? Porque filho sempre acha que mãe reclama. Eu sei porque eu tenho filho adolescente. A minha e ainda aí... tá pequenininha. A minha não chegou nessa fase de falar que eu reclamo ainda não. Então, vai se preparando. Porque eu tenho uma de 20, um de 14. E aí eles acham que só a pessoa que reclama. Mas não é. É porque você às vezes vai lá para corrigir. Ou até pelas preocupações do dia a dia. Ai, Sim. mãe, tá reclamando. Mas não é. Então, cuidado com de onde é que tá vindo. Porque se for de filho, você vai ser reclamona. Exato. Mas é exatamente isso. É você identificar, né? Você poder ver, peraí. Identificou ali, acendeu uma luzinha... Começa a observar. E aí vai sim buscar uma ajuda. Porque faz uma diferença, né? Um autoconhecimento. Você poder ir para terapia. Gente, é muito bom. Você fazer terapia, eu acho que é algo libertador. Porque você consegue olhar para os seus problemas por uma outra ótica. Você consegue... não é que você vai sair dali, eu vou resolver todos os meus problemas. Não é isso. Mas você vai conseguir olhar todas as possibilidades e percorrer o melhor caminho. Sim. Que é aquilo, né? Como você falou, o psicólogo ele não vai te dar ali a resposta para aquilo que você quer. Ele não vai, de fato, sanar os seus problemas. Mas ele vai te ajudar, porque o psicólogo é aquela pessoa que vai estar ali conseguindo te mostrar uma visão do alto. Sim. Porque você, às vezes, está dentro do problema e, às vezes, você não enxerga o que está acontecendo. Então, você precisa ir para a terapia, porque dali o psicólogo ele vai te mostrando. E aí você que vai escolher o caminho que você vai percorrer. Exato. E é tão legal quando a gente está ali na terapia e a pessoa fala assim, nossa, mas isso sempre esteve ali, eu nunca consegui ver, não consegui enxergar. E aí parece que os olhos se abrem assim e aí tudo muda. Ali a gente já... Eu concluo que eu já andei uns 50% ali na terapia quando os olhos se abrem e falam, nossa, mas não consegui enxergar isso antes. E agora eu consigo. Mas não foi o terapeuta que falou isso. A pessoa mesmo que descobriu aquilo dali por si própria. E ali ela consegue ir transformando aquilo que precisa ser trabalhado, né? Isso é muito bacana. E é saudável se policiar para não reclamar nunca? Ou isso pode gerar, talvez, uma pressão ou uma repreensão emocional? Isso daí pode te reprimir. Porque você ficar ali se policiando o tempo todo para reclamar, não. Você pode reclamar, só que você tem que dosar. Então, peraí, é parar para pensar. Opa, estou reclamando, mas eu estou reclamando com razão? Eu estou reclamando de fato pelo que está acontecendo? Você deveria estar no trabalho tal hora, e aí você chegou atrasada, o seu chefe reclamou com você, ele está errado, ele está reclamando com razão? Sim, com razão, porque você tinha horário. Então, assim, a pessoa não está reclamando por reclamar, tá? Agora, reprimir, não. Você não pode. Porque senão você... Eu acho que nada que é reprimido é saudável. Dá um bom resultado. Não é saudável. Emoção reprimida não é saudável. Talvez um comportamento que não seja errado, obviamente. Claro. Reprimido não vai ser saudável, né? A gente vê hoje uma dificuldade das pessoas em mostrar sentimentos. Demonstração de sentimentos está se tornando uma coisa tão rara ultimamente. E é difícil você ver até criança demonstrando sentimento. Porque ela não vê os adultos fazendo isso. É o exemplo que elas têm, né? Então, acaba que elas ficam reprimindo. Eu acho bonitinho, de vez em quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, e chega minha filha, olha pra mim, aí, mamãe, vem cá. Aí eu abaixo, oi. Aí ela vem me dar um beijo. Aí ela vira e fala, te amo. Ela nem espera eu responder, ela mesmo já pega e sai. Mas olha que bonitinho. Ela saiu lá da onde que ela estava, do que ela estava fazendo, e ela veio só para falar um eu te amo, colocando para fora o que ela sente realmente. E se fosse uma mãe que reprimisse a criança ali, pronto, acabou. Ela já ia começar a ter aquela dificuldade de expressar o sentimento dela. Esse é apenas um sentimento que é o amor, né? Mas tem outras coisas que ela precisa colocar para fora. Eu sempre fui criada assim. Não interessa se você fez alguma coisa errada. Você precisa mostrar o que você fez. Você precisa mostrar o que você está sentindo. E ali a gente resolve depois o problema. Mas você precisa mostrar, você precisa colocar para fora. E tem muita gente que não consegue. Então, até a reclamação reprimida e outros sentimentos e outras emoções, nada disso vai fazer bem. Exatamente. E aí você colocou até o fato, né, da sua filha, de vai lá, olha, e ela te dá um beijinho, ela te chama. Por que não demonstrar? Né? Porque não há mal nenhum de você demonstrar as suas emoções, seus sentimentos. Aquela coisa, às vezes, que vem lá da criança, engole o choro, homem não chora.
Isso daí, quando se tornar um adulto, é aquele adulto que tem a dificuldade. Sim. Às vezes, ele vai ter até uma dificuldade de falar para um filho, é um eu te amo. Porque ele não recebeu isso na infância. Sim. Ele foi reprimido sobre isso, ele não podia demonstrar. Então, por isso que a gente tem que demonstrar assim. Não, peraí, eu tô com medo, mas por que eu tô com medo, né? Eu tô alegre. Então, você tem que demonstrar, porque isso faz bem. Sim. E aí, quando você faz isso desde lá da infância, você vai se tornar um adulto melhor. Você vai ter menos problemas com relação a isso. Exatamente. Porque você vai estar mais seguro de si. Exatamente. E grande parte dos treinos de habilidades sociais que eu faço com pacientes, né, na terapia é o treino de assertividade. E o que é assertividade, né? Eu sempre falo que é uma linha muito tênue entre você ser passivo, você ser agressivo e você ser assertivo. E essa assertividade, o que é? Você conseguir falar para as outras pessoas. Você pode falar tudo para todo mundo, desde que você saiba como falar. Mas você precisa falar o que você sente, o que você quer, o que você não quer, o que te desagradou. E as pessoas não falam hoje em dia. Elas preferem ficar na passividade, reprimir aquilo dali, do que simplesmente chegar e falar. Mas é muito fácil de você falar. Mas tem gente que precisa de um treino para conseguir fazer isso. Por quê? Porque veio reprimindo isso desde muito cedo. Reprimiu os sentimentos, as emoções, reprimiu a reclamação, porque talvez reclamava e era reprimido por conta disso, então vou jogar para dentro. Não posso mais falar, não posso nem reclamar, não posso expor o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu gosto de comer, o que eu não gosto, né? A minha opinião, hoje eu não quero comer pizza, eu quero comer hambúrguer. Ah, mas se me chamaram para comer pizza, eu vou ter que ir, porque chamaram para comer pizza e eu não posso falar que eu quero comer hambúrguer hoje. Não consegue falar coisas simples do dia a dia. Tem a dificuldade de falar o não. O não. O não. Eu brinco dizendo que a gente pode falar não para tudo, desde que você saiba como você vai falar o não. E explicar o porquê do seu não, né? Mas isso é característica de gente que foi reprimindo tudo desde sempre, inclusive reclamação. E acaba que fica aí meio defasado. Fica, e aí fica aquela pessoa, aquele adulto que você falou, ela às vezes ela não consegue ter nem uma identidade própria. Exatamente. Ela é o que o outro quer que ela seja. Sim. Né? Então a pessoa às vezes ela não sabe nem o que ela gosta. Sim. Se você virar para ela e perguntar, tá, mas o que você gosta de comer? Não sabe dizer, porque às vezes ela tá ali tanto tempo, ou é uma pessoa casada, faz o que o outro gosta, o que os filhos gostam, mas o que ela gosta mesmo não. Mas você não vai fazer por quê? Porque eu prefiro agradar o outro. Tá sempre agradando o outro e desagradando a si mesmo. Exatamente. E como diferenciar uma crítica que pode ser necessária de uma reclamação? Você tem que olhar uma crítica de uma forma assim, se for uma crítica construtiva, né, para poder, tô te criticando aqui, mas é para você melhorar. Tudo bem. Mas se for para um outro lado, tá só reclamando, né? Eu acho que tá aí essa diferenciação. Se a crítica é para te tirar daquele lugar, é como algo que vai vir de uma forma positiva, tá? Ou se é simplesmente reclamar porque é aquela pessoa chata que tá ali para reclamar mesmo. Exatamente. Exatamente. E para a gente começar a caminhar para o final, quais estratégias podem nos ajudar a substituir, por exemplo, a reclamação por umas atitudes mais construtivas? Primeiro passo é você olhar para a questão da gratidão. Você começar a ressignificar as coisas, tá? Então, é você olhar, peraí, quais são os gatilhos que eu tenho usado para reclamar? Opa, peraí, isso aqui eu estou reclamando, mas está certo isso? Isso vai me levar para algum lugar? Eu consigo mudar? Eu tenho uma solução? Aí tudo bem. E aí começar a colocar como gratidão, né? Eu acho que você tem que pegar ali todo dia e começar a pensar, opa, peraí, o que eu tenho? Né? O que eu posso fazer? Que aí você vai treinando o seu cérebro, você vai mudando aquilo dali, você vai tirando de algo que é negativo e trazendo para algo positivo. Sim. São essas estratégias que você tem que... eu olho por esse lado, né? Eu não sei se você... E como você é da TCC, eu não lido muito com a TCC, eu não sei como a gente falaria isso dentro da TCC. Mas dentro da Gestalt, eu olharia para esse lado. Vamos viver o aqui e agora... Tá, vamos olhar, peraí, não me importa as expectativas do outro, me importa as minhas expectativas, porque as suas expectativas são suas e as minhas são minhas. O que está ali? O que eu posso fazer para melhorar? Sim. Tá, vou viver, vou trazer isso agora, para o aqui e agora, entrar em contato com aquilo que é meu, e começar a vivenciar de uma forma mais positiva, trazer consciência. Dentro da Gestalt, a gente fala isso, né? Que a gente traz como consciência, a gente entra em contato, a gente traz ali a pessoa para
para ela ser a dona do problema dela, Sim. entrar em contato, sair do papel dela de vítima e passar a ser o protagonista da vida dela. Uhum. Isso é legal. Saia do seu papel de vítima e passe a ser o protagonista da sua história. Daniele, 4 frases de verdade ou mito, hein? Reclamar é sempre ruim. Reclamar é ruim, mas às vezes a gente pode trazer para um lado do alívio, aquele alívio momentâneo, tá? Mas é sempre ruim. Quem reclama muito está pedindo ajuda sem saber. Inconscientemente, sim. Mesmo que não queira, mas Mesmo que não queira, inconscientemente ela quer. inconscientemente quer. Ela precisa de uma ajuda e ela está pedindo essa ajuda, mesmo que sem falar que ela quer ajuda. Sim, Reclamar em um grupo fortalece laços. acredito que não. Eu acho que vai afastando todo mundo, Afasta, né? Porque a reclamação, ela afasta. Ela mais te afasta do que ela te inclui. Porque é aquilo que nós falamos. Quando você reclama demais, você acaba sendo aquela pessoa que ninguém está perto. Porque até hoje, quando as pessoas, às vezes, passam na rua e falam: oi, Laísa, tudo bom? Elas querem ouvir o tudo bem. Porque se você falar: ai, não tá nada bem, ela não quer nem te ouvir. É verdade. É verdade. É possível parar de reclamar só com a força de vontade? Não. Não é fácil. Não é só com a força de vontade. Parar de reclamar, quando a gente está falando daquela pessoa que reclama sempre, que a gente já leva já para um lado mais do adoecer mesmo, ela precisa sim de uma ajuda. Sozinha, talvez ela não consiga. Porque precisa até, muitas vezes, de um treinamento para que você não reclame o tempo inteiro. Mudar padrões. Exatamente. Ela precisa mudar padrões. Exatamente. Daniele, passa pra gente, por favor, as suas redes sociais, pessoal, te seguir lá no Instagram, ver dicas que você possa passar até mesmo em relação a esse tema sobre reclamar, murmurar e tudo mais. Daniele Degani Silva. Acho que é isso, meu Instagram aqui agora. Vai colocar no TP, vamos ver. Daniele com 2 L's. Daniele com 2 L's, Degani.pc. É esse aí. É isso mesmo. Deixa uma mensagem aí para as pessoas que gostam de reclamar. O que você tem para dizer para elas diretamente? Não seja uma pessoa chata, não reclame tanto. E assim, agora sério, se você é uma pessoa que você reclama demais, começa a olhar para você, começa a olhar quais são os gatilhos que te levam a reclamações do dia a dia e busque uma ajuda. Saia desse ciclo aí da reclamação, porque talvez nem você tenha observado isso, mas talvez você está reclamando porque você quer ajuda para alguma área da sua vida. Então, buscar um psicólogo acho que é o melhor que você faz nesse momento. É isso aí, busca uma ajuda e você vai mudar esse hábito aí da reclamação. Na verdade, não mudar o hábito, mas mudar o problema da reclamação e automaticamente a reclamação é jogada fora, né? Esse programa te ajudou? Se sim, eu tenho certeza que sim. Entra lá no YouTube, no canal CJC, compartilha esse programa com outras pessoas, com outros reclamões, porque reclamão todo mundo é, né, Daniele? Todos nós somos reclamões, então compartilha esse programa com outras pessoas, que eu tenho certeza que da forma que te ajudou, também vai poder ajudar a outros. E olha, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, pela sua companhia. Esperamos ter ajudado você com esse tema um pouco intrigante, né? Mas bem legal. E a gente se vê de novo no nosso próximo programa.